Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 98 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, vou falar sobre a ida de Kawhi Leonard para o Toronto Raptors, dentro das circunstâncias até que o San Antonio Spurs solucionou muito bem o impasse que estava se desenrolando durante meses e virou a página de um dos capítulos mais conturbados na história da franquia texana nesse século, No segundo período eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do Toronto Raptors em relação a essa negociação, porque em pouco mais de 2 meses o Masai Ujiri, que é o presidente de operações de basquete do Toronto Raptors, praticamente jogou no lixo boa parte do trabalho que ele realizou nos últimos 5 anos. Mudou o técnico e mandou embora o franchise player do Toronto Raptors. No intervalo eu vou solucionar aqui 3 questões que fazem parte do Enem da NBA, uma série de quizzes publicados lá no layup.com.br para quem manja tudo de NBA ou quer aprender um pouquinho mais. E dessa vez as questões vão ser sobre a franquia do Chicago Bulls. Então, se você torce para o Bulls, atenção redobrada no intervalo. No terceiro período, vou continuar falando um pouquinho mais sobre essa troca entre Raptors e Spurs, porque a forma como o DeMar DeRozan foi tratado pelo front office do Toronto Raptors trouxe novamente à tona aquela discussão sobre o valor da lealdade no âmbito da NBA. E no quarto e último período eu vou falar sobre alguns dos últimos contratos que foram assinados nessa semana que está se encerrando e também do acerto que está prestes a acontecer entre o Nemanja Bjelica, ex-jogador do Minnesota Timberwolves, e que quase estava praticamente tudo certo entre ele e o Philadelphia 76ers, mas não, ele está com um pé já no Sacramento Kings. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Graças a Zeus, a Odin ou a qualquer outro deus aí no qual você eventualmente acredite, terminou a novela Kawhi Leonard. No San Antonio Spurs mandou o Kawhi, mandou o Danny Green e mais $5 milhões para o Canadá e em troca vai receber DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e uma escolha de primeira rodada no draft de 2019. Essa escolha aí, ela é protegida se ela cair até a posição 20. E, caso isso aconteça, ela vai se transformar automaticamente em 2 escolhas de segunda rodada no draft de 2020. Cá entre nós, por pior que seja a temporada 2018-2019 do Raptors, é muito difícil que o Spurs receba a escolha de primeira rodada, Mas enfim, esse foi o acerto que foi feito. E diante da situação difícil, na qual o Kawhi Leonard colocou o front office do San Antonio Spurs, dá para dizer que a franquia texana fez um bom negócio, porque DeMar DeRozan está prestes a completar 29 anos de idade, ainda está no auge da sua carreira, até onde se sabe ele está 100% fisicamente. O cara é um pontuador nato, foi All-Star 4 vezes nas últimas 5 temporadas, tem um salário salgado, isso é verdade, ele recebe $27.700.000 por ano, que é compatível com o que ele rende, pelo menos durante a fase regular. Já nos playoffs, há certas dúvidas se ele merece tudo isso. E ele tem contrato até julho de 2020, pelo menos, porque o último ano de contrato do DeMar DeRozan é a temporada 2020-2021, e ela é uma player option. Portanto, o San Antonio Spurs vai ter pelo menos mais 2 anos garantidos com o ala armador lá no Texas. Em condições normais, uma troca de Kawhi por DeRozan seria um negócio ruim para o San Antonio Spurs, porque, inegavelmente, Kawhi é um jogador muito mais completo. Ele marca 1000 vezes melhor, arremessa melhor de fora do perímetro, não tem histórico de sofrer apagões na pós-temporada, e tem a experiência de ter sido campeão e de ter sido treinado nas 7 temporadas pelo melhor técnico de todos os tempos, pelo menos na minha opinião. Eu considero o Greg Popovich o melhor técnico de todos os tempos. Só que diante das circunstâncias, pelo menos em tese, vamos ver como que as coisas vão acontecer quando a bola começar a quicar, eu achei que essa troca foi boa para o San Antonio Spurs, que não apenas estava precisando de alguém para ser a cara da franquia, mas principalmente de um pontuador para ajudar o
o LaMarcus Aldridge, né? E isso aí o DeMar DeRozan sabe fazer como poucos. O cara tem um rendimento ofensivo fantástico, né? Além disso, essas prováveis 2 escolhas de segunda rodada no draft de 2020 vão vir muito a calhar para o San Antonio Spurs, que vai precisar de sangue novo para reconstruir o seu elenco, né? Sem falar também que eles conseguiram se livrar do Danny Green, né, que acabou sendo também uma boa coisa conseguir enfiar o Danny Green nesse pacote que está indo para o Toronto Raptors, porque ele caiu de rendimento nas últimas 2 temporadas, o salário dele não é nenhum absurdo, mas são 10 milhões de dólares, né, poderiam estar sendo usados de outra maneira, e como Kawhi Leonard, ele também vai virar um free agent em 2019, então melhor já dar um fim para ele agora, tirar da frente esses 2 problemas, né, e encarar o futuro, né? Eu sei que não deve ser nada fácil para o torcedor do San Antonio Spurs, porque Danny Green e Kawhi Leonard tiveram um papel importantíssimo naquele título de 2014. Muita gente que hoje em dia torce para o San Antonio Spurs tem, ou tinha pelo menos, um carinho todo especial por esses 2 jogadores. E vamos esperar para ver quando que vai sair a tabela da temporada regular 2018-2019, porque o dia do jogo entre Toronto Raptors e San Antonio Spurs no Texas merece ser marcado com caneta vermelha, caneta marca-texto na agenda, no nosso calendário aí, porque promete ser um jogo eletrizante, o clima vai ser bastante tenso. Isso é claro se Kawhi Leonard for lá jogar, né? Pode ser que inventem alguma contusão, algum problema e ele nem vá jogar, mas se ele for, vai ser realmente uma noite especial. Já estamos contando os segundos por esse jogo aí que promete ser bastante tenso. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre essa troca de Kawhi Leonard por DeMar DeRozan sob a perspectiva do Toronto Raptors. Eu não manjo quase nada de economia, mas como qualquer adulto que precisa administrar a vida financeira, né? Eu sei que se você não quiser levar sustos na hora de abrir o seu extrato da sua conta bancária, o melhor que você pode fazer é investir em renda fixa. Agora, se você é uma pessoa que lida sem grandes problemas com fortes emoções, talvez você possa investir na bolsa de valores. Tudo depende, na verdade, de quanta grana você tem e qual é o seu perfil, né? Se você é um cara mais ousado ou mais conservador. Como a minha grana é curta, né? Eu já tive várias surpresas desagradáveis na vida, meu dinheirinho tá em renda fixa. Eu tô falando sobre isso porque você não tá sintonizado aí no podcast errado, não. Eu tô falando sobre Toronto Raptors. Porque se o Toronto Raptors fosse um investidor, a gente podia dizer que a franquia canadense também estava investindo em renda fixa e aos poucos estava construindo um belíssimo patrimônio, né? Tava com o Dwayne Casey, né, como técnico há 7 anos. Manteve a base do seu elenco, né, formada principalmente por Kyle Lowry, DeMar DeRozan e o Jonas Valanciunas. Há 5 temporadas esses 3 caras estavam juntos e os resultados estavam aparecendo, né? Na temporada passada, o Toronto Raptors fez a melhor campanha da sua história, terminou a fase regular em primeiro lugar na Conferência Leste e Dwayne Casey, não por acaso, foi eleito Coach of the Year. Daí, continuando na minha analogia de investidor aqui, o Masai Ujiri, né, que é o presidente das operações de basquete do Toronto Raptors, abriu o extrato, né, viu aquele saldão parado na conta, o maior, né, em 23 anos de existência da franquia, e falou, quer saber? Vou pegar tudo isso aqui e vou comprar Bitcoin. Ou seja, ele trocou o que estava claramente dando resultado, né? Não resultados fantásticos, né? Toronto Raptors não tinha sido tricampeão. Não, mas pouco a pouco, como uma renda fixa que não rende uma fortuna, mas de pouquinho em pouquinho você vai construindo um certo patrimônio. O Toronto Raptors estava avançando. O Masai Ujiri resolveu simplesmente fazer o seguinte, demitir o Dwayne Casey por causa do fiasco, né, que o Toronto Raptors fez nos últimos playoffs e trocou o maior ídolo na história da franquia por um jogador que ainda não se sabe exatamente como é que ele está fisicamente, que não queria jogar no Canadá. Aliás, ele queria jogar no Lakers, né?
No Canadá, acho que ele não tinha nem pensado nisso, mas aconteceu. E ele já mostrou que ele pode se tornar um problemão para qualquer franquia se ele não estiver satisfeito. Aí tem aquele provérbio, né, que não arrisca, não petisca, né, que geralmente tem um bom fundo de verdade, só que geralmente a gente só se lembra dele quando as coisas já deram certo, né? A coisa já deu tudo certo, tudo maravilhoso, daí, tá vendo? O cara se deu bem, né? Olha só, arriscou, tá agora aí colhendo os frutos, tá vendo? Tem que ter ousadia. Só que, sinceramente, eu acho que as chances que o Toronto Raptors tem de se sair bem dessa troca aí não são muito grandes, não, porque eu não vejo esse time fazendo uma campanha melhor na próxima temporada do que eles fizeram agora em 2017, 2018. Primeiro porque o Nick Nurse vai estar fazendo o seu primeiro trabalho como head coach, né? Ele era assistente técnico do Dwayne Casey, mas ele nunca tinha sido head coach de franquia alguma. E embora ele tenha experiência, já está lá faz um bom tempo, conhece todo o elenco e tal, é diferente você ser assistente técnico e você ser head coach. Então acho difícil que de cara, na primeira temporada ele já comece esmerilhando. E em segundo lugar, porque Kawhi Leonard, depois de passar praticamente uma temporada sem jogar, né, ele jogou 9 partidas somente na temporada passada, ele vai ter que chegar num outro país, numa outra franquia, outra situação completamente diferente e ser o cara pro qual eles vão passar a bola e ele vai ter que resolver, ele vai ter que pontuar, ele vai ter que trazer os pontos que DeMar DeRozan trazia. Ele tem plenas condições de fazer isso, mas na verdade ninguém sabe se ele vai ser capaz de conseguir realizar isso, primeiro por causa da sua condição física, que ninguém sabe exatamente qual que é atualmente, qual vai ser o interesse dele em querer jogar bem, querer produzir, se matar em quadra, né? Afinal de contas, ele queria ir para o Lakers, não queria ir para nenhuma outra franquia, e daqui a um ano, exatamente um ano, ele vai poder assinar com o Lakers. Então pode ser que ele não queira se desgastar, se matar em quadra por um time que não é o time no qual ele quer fazer carreira. Enfim, o Masai Ujiri trocou o certo pelo incerto. E agora a única chance que ele tem de não se transformar num vilão é que não apenas que o Kawhi jogue bem nessa próxima temporada inteira no Toronto Raptors, né? Não adianta nada ele jogar 30 jogos só, tem que jogar, sei lá, no mínimo uns 60 jogos e jogar bem, como também ele vai precisar renovar o contrato dele em julho no ano que vem, sendo que ele, como eu já falei, ele deixou claro que ele quer jogar no Lakers. Aliás, hein, Rob Pelinka, vocês perderam Julius Randle de bobeira, hein? Mas hoje eu não vou falar sobre Lakers, não. Porque se o Kawhi for embora no ano que vem, o Ujiri vai ter trocado o franchise player da franquia, que não queria sair de lá, estava feliz lá, por alguns meses dos serviços do Kawhi Leonard, né? É muito pouco, é realmente muito pouco. Sem falar que depois dessa aí, a credibilidade do Masai Ujiri perante jogadores e também perante agentes deve ter despencado absurdamente, né? Guardadas as devidas proporções, o que aconteceu agora seria como se o Dallas Mavericks tivesse trocado o Dirk Nowitzki aos 29 anos de idade, no final da temporada 2006-2007, por algum dos melhores jogadores que havia naquela época, né? Questão de 10 anos atrás, quem que eram aí os... Tirando LeBron James, Kobe Bryant, né? Mas quem seria? Tipo um Allen Iverson, um Carmelo Anthony, um Gilbert Arenas, alguma coisa assim. Não que Kawhi Leonard possa ser comparado a qualquer um desses caras, não é isso. Eu tô só citando jogadores que eram estrelas, né? Sei lá, estavam entre os 10 melhores da liga há 10 anos atrás. Seria mais ou menos isso. Dallas Mavericks trocando o Dirk Nowitzki por um cara desses aí. Resumindo tudo, eu acho que foi uma negociação ousada demais, passou da conta por parte do Masai Ujiri. Por outro lado, ninguém pode culpá-lo por não ser ousado, né? Ousadia não faltou aí. Agora, infelizmente, eu tenho uma grande simpatia pelo Toronto Raptors, mas infelizmente eu acho que isso aí não vai dar certo. Espero estar redondamente enganado, mas acho que o Toronto Raptors deu uns 2 passos para trás. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E se você, por algum acaso, perdeu o episódio anterior, o episódio 97, não sei porque que você faria isso, né?
Você não seria insano nem insana de perder um episódio do podcast do Layup, mas se eventualmente isso aconteceu, talvez você não saiba que, provisoriamente, o intervalo do podcast do Layup está sendo dedicado ao Enem da NBA. O Enem da NBA é uma série de quizzes que eu publiquei lá no site layup.com.br e eu estou pensando algumas questões aqui para a gente responder no nosso intervalo. Dessa vez eu pensei 3 questões do quiz sobre o Chicago Bulls, sobre a franquia do Chicago Bulls. Se você quiser fazer todas as 10 questões, inclusive essas que estão aqui, aliás, você já vai sair na frente, porque 3 respostas você já vai saber quais são as corretas. Mas se você quiser, entra lá no site layup.com.br e você pode fazer sobre o Chicago Bulls ou sobre qualquer outra franquia que eu publiquei. Se eu não me engano, tem testes de 20 franquias, já ainda faltam 10. Nas próximas semanas dessa off-season aí eu pretendo liquidar, fazer os 10 que estão faltando. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas vamos lá, vamos à primeira questão do intervalo de hoje aqui. O Enem da NBA, dessa vez sobre o Chicago Bulls. Questão número 1, presta atenção, hein? Em toda a história do Chicago Bulls, apenas 3 jogadores conseguiram marcar mais do que 50 pontos em uma única partida. Atenção, em mais do que 50 pontos em uma única partida. Um deles, obviamente, é Michael Jordan. Óbvio, né? Quais são os outros 2? Então eu quero saber quais são os outros 2 jogadores, além de Michael Jordan, que já conseguiram marcar mais do que 50 pontos em uma partida. As alternativas. Alternativa A, Artis Gilmore e Derrick Rose. Alternativa B, Bob Love e Luol Deng. Alternativa C, Chet Walker e Jimmy Butler. Alternativa D, Scottie Pippen e Tony Kukoc. E alternativa E, Jalen Rose e Reggie Stills. Repetindo as alternativas. Alternativa A, Artis Gilmore, Derrick Rose. Alternativa B, Bob Love, Luol Deng. Alternativa C, Chet Walker, Jimmy Butler. Alternativa D, Scottie Pippen e Tony Kukoc. E alternativa E, Jalen Rose e Reggie Stills. Tempo! A alternativa correta era a alternativa C, Chet Walker e Jimmy Butler. O ala Chet Walker marcou 56 pontos no dia 6 de fevereiro de 72 contra o Cincinnati Royals, o atual Sacramento Kings. E o Jimmy Butler realizou esse feito 2 vezes. Ele marcou 52 pontos contra o Charlotte Hornets no dia 2 de janeiro de 2017 e depois marcou, antes disso, ele tinha marcado 53 pontos, 1 ponto a mais, no dia 14 de janeiro de 2016 contra o Philadelphia 76ers. Segunda questão do nosso quiz de hoje. Que jogador fez o arremesso decisivo nos segundos finais do jogo 6 nas finais de 1997, decretando a vitória do Chicago Bulls e o 5º título da franquia? Que jogador fez o arremesso decisivo nos segundos finais do jogo 6 das finais de 1997, decretando a vitória do Chicago Bulls e o 5º título da franquia? Alternativa A, Steve Kerr. Alternativa B, Tony Kukoc. Alternativa C, Michael Jordan. Alternativa D, John Paxson. E alternativa E, Scottie Pippen. Então, repetindo as alternativas. A, Steve Kerr. B, Tony Kukoc. C, Michael Jordan. D, John Paxson. E E, Scottie Pippen. Tempo! A alternativa correta era a alternativa A, Steve Kerr. Faltando 28 segundos para o final do 4º período, o placar estava empatado em 86 com posse de bola para o Chicago Bulls. A defesa do Utah Jazz tinha tudo para acreditar que quem ia definir o ataque, obviamente, seria Michael Jordan, mas o Steve Kerr já tinha combinado com o Jordan para que o craque chamasse a marcação e depois passasse a bola para ele, para o Steve Kerr definir a jogada. E foi exatamente isso que aconteceu. Steve Kerr matou a bola e o Chicago Bulls foi campeão. Aliás, o Steve Kerr comentando esse lance na parada de comemoração do título com a torcida do Chicago Bulls é simplesmente hilário, Procura lá no YouTube que você vai se divertir com toda certeza. O Steve Kerr é uma figuraça. E vamos lá para a última questão de hoje aqui, dos nossos quizzes. A terceira questão. Vamos lá. Que jogador foi o líder da NBA em rebotes defendendo o Chicago Bulls em 2 temporadas consecutivas? Que jogador foi líder da NBA em rebotes? Eu não estou falando de média de rebotes, estou falando de rebotes, total de rebotes pegos, defendendo o Chicago Bulls em 2 temporadas consecutivas. Alternativa A, Charles Oakley. Alternativa B, Artis Gilmore. Alternativa C, Dennis Rodman. Alternativa D, Nate Thurmond. E alternativa E, Joaquim Noah.
Então, repetindo as alternativas: A. Charles Oakley, B. Artis Gilmore, C. Dennis Rodman, D. Nate Thurmond e alternativa E. Joaquim Noah. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A, Charles Oakley, que depois se tornou ídolo do New York Knicks e outro dia foi preso em Las Vegas por trapacear num cassino. Eu até comentei aqui no nosso podcast. Ele foi o maior reboteiro da liga nas temporadas 1986-87, pegou 1.074 rebotes e depois repetiu o feito na temporada 1987-88, quando ele pegou 1.066 rebotes. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar sobre o DeMar DeRozan. DeMar DeRozan ficou muito magoado, para usar um termo educado, né, com o front office do Toronto Raptors quando ele soube que ele tinha sido negociado, basicamente por 3 principais motivos, né? Em 2016, quando ele se tornou um free agent, ele não chegou nem a considerar a hipótese de ir para outra franquia. Ele poderia perfeitamente se juntar a mais 2 ou 3 craques em algum time aí qualquer para tentar ser campeão, mas ele preferiu continuar fiel ao Toronto Raptors e assinou um contrato de longo prazo, né, com 5 anos de duração. A outra coisa é que naquele mesmo ano de 2016, ele abriu mão de cerca de 14 milhões de dólares na renovação do seu contrato para permitir que o Toronto Raptors reforçasse o elenco com outros jogadores, né, para fazer com que o time ficasse mais competitivo. E o que, na minha opinião, é o pior de tudo, é que o Masai Ujiri teria dito a ele na semana passada que ele não estava sendo negociado com nenhuma franquia. Só que, ao que tudo indica, quando isso aconteceu, as conversas com o San Antonio Spurs já estavam bem adiantadas. Dizem até que já estava tudo fechado, era só uma questão realmente de acertar alguns detalhes apenas. E além disso tudo aí, é inquestionável que DeMar DeRozan não é um jogador qualquer na história do Toronto Raptors, né? Ele, ao contrário disso, ele é simplesmente o mais importante na história da franquia, né? Ele foi draftado pelo próprio Toronto Raptors, ele é o líder da franquia em partidas disputadas, em minutos em quadra, em pontos, em lances livres convertidos, em arremessos de quadra convertidos. Ele foi o principal jogador do Toronto Raptors em todas as 5 melhores campanhas na história da franquia, entre várias outras coisas, né? Ele fez por merecer o direito de acreditar que ele receberia um tratamento diferenciado por parte do front office, o que não aconteceu, né? E esse aí foi mais um episódio em que ficou claro, ficou evidente que lealdade de mão dupla na NBA é algo raríssimo. Dá para contar nos dedos de, talvez não de uma mão só, mas de 2 mãos, eu acho que dá para contar os casos de lealdade recíproca entre jogador e front office, né? Uma coisa raríssima mesmo. Vídeo que aconteceu com a Isaiah Thomas no ano passado, né? Que agora aconteceu com o próprio DeRozan, né? Promessa verbal sem uma cláusula no contrato, né? Preto no branco, não vale absolutamente nada e os outros interesses e as outras necessidades acabam atropelando qualquer tipo de lealdade, né? A verdade é que, a não ser que exista aquela no trade clause no contrato, o vínculo do jogador não é com a franquia X, com a franquia Y ou com a franquia Z, mas sim com a NBA como um todo, né? Enquanto aquele contrato ainda estiver valendo. Quando acabar também não é com ninguém. E não importa se você é um Kyle Singler ou se você é um franchise player. Na prática, aos olhos de um general manager, você é um ativo que pode ser trocado como qualquer outra coisa. Um saco de cimento, uma mesa, um terreno, qualquer coisa. O cara te troca. Se for interessante para ele por qualquer motivo, contábil, qualquer coisa, ele te troca assim, ó, piscar de olhos. Isso aí não é nenhuma novidade, né? A gente cansa de falar que a NBA é um negócio que gira em torno de jogadores, né? Os jogadores são o que fazem a NBA, eles são a moeda de troca principal desse grande balcão de negócios aí com 30 franquias que movimenta bilhões de dólares. Na verdade, a regra é o camarada ser negociado, não uma vez, mas várias vezes. A exceção é um cara passar a carreira inteira dele no mesmo time, né? Já comentei aqui o caso daquele Luke Ridnour, que no verão de 2015 foi negociado 4 vezes, imagina só. Você acha que alguma dessas franquias pelas quais ele passou é modo de falar, né? Passou pela contabilidade delas. Perguntou alguma coisa pra ele? Perguntou nada. É um
negócio, simplesmente isso. É uma realidade dura, sem dúvida nenhuma, você ser tratado como coisa, só que tem a compensação do outro lado quando chega o contra-cheque, né? O camarada, na pior das hipóteses lá, o cara ganha $1 milhão por ano, 1.200.000, 1.600.000 por ano. É um salário que compensa qualquer tipo de inconveniente que você possa vir a ter pelo fato de ter sido negociado sem ficar sabendo, sem querer e tal. Eu acho que, apesar de não ser uma situação agradável, né, que o Ademar DeRozan está passando agora, né? Deve estar com uma certa sensação de rejeição, né? De ter sido traído e tal. Eu acho que essa mudança aí vai acabar sendo muito boa para ele, tanto como jogador quanto como pessoa, né? Vai dar uma amadurecida. E ele vai jogar numa das franquias mais organizadas e mais sérias de toda a liga, né? Certamente vai receber uma atenção especial por parte do Greg Popovich. E vai ser abraçado pela torcida do San Antonio Spurs, que é tão fanática quanto a do Toronto Raptors, com certeza. Eu só fiquei um pouco preocupado com uma coisa, né? Em fevereiro desse ano ele falou abertamente sobre os problemas que ele enfrenta para driblar a depressão, né? Depressão é uma doença, não é frescura, é coisa séria. E eu espero que esse episódio aí não bagunce a cabeça dele, a autoestima dele, e que ele consiga olhar para frente, né? Afinal de contas, ele vai jogar em uma das franquias mais vitoriosas da NBA, vai ser comandado por Greg Popovich, melhor técnico de todos os tempos, na minha opinião. O negócio é virar a página e tocar a vida para frente. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre alguns dos acordos, dos contratos que foram acertados, que foram firmados nessa última semana aqui. O Marcus Smart chegou a um consenso com o Danny Ainge lá no Boston Celtics. Ele vai permanecer na franquia de Massachusetts. O armador cão de guarda, né? Marca pra caramba, que era um restricted free agent. Ele vai assinar um contrato de 4 anos no valor de $52 milhões. Ótima notícia para os torcedores do Celtics, né? Cujo elenco vai ter todas as suas principais peças mantidas para a próxima temporada. O Celtics vem fortíssimo, já é o principal favorito para representar a Conferência Leste nas próximas finais da NBA. O Yogi Ferrell, armador reserva do Dallas Mavericks, renovou por $5 milhões em 2 temporadas. O Dirk Nowitzki também vai renovar por 5 milhões, mas apenas por uma temporada. Aliás, se o Nowitzki jogar mais uma temporada além da próxima, ou seja, se ele atuar na temporada 2019-2020, ele vai se tornar o único jogador na história da NBA a atuar em 4 décadas diferentes, porque ele começou a carreira dele na década de 90. Então, década de 90, década de 2000, década de 2010, e se ele chegar a 2020, obviamente, década de 2020, um negócio absurdo a longevidade desse cara. Outros 2 caras também podem fazer isso. O Vince Carter e o Jason Terry também correm o risco de conseguirem atuar em 4 décadas diferentes. Agora, que a gente já sabe que já tem contrato garantido pelo menos por mais uma temporada, por enquanto é só o Dirk Nowitzki. O Channing Frye assinou outra vez, está voltando lá para Cleveland, para Ohio. Ele assinou pelo piso de veteranos, vai receber $2.400.000 em 1 ano de contrato. O Memphis Grizzlies trocou o Ben McLemore, o pivô Deonta Davis e uma escolha de segunda rodada no draft de 2021 e mais $1.540.000. Todo esse pacotão aí, trocou tudo isso por Garrett Temple com o Sacramento Kings. É o tipo do negócio, cá entre nós, que não muda nada para as duas partes envolvidas. Ninguém vai sair do lugar por causa de Ben McLemore, nem por causa de Garrett Temple. Agora, o caso do Nemanja Bjelica, o ala pivô que defendeu o Minnesota Timberwolves nas últimas 3 temporadas, é no mínimo curioso, né? O sérvio tinha chegado a um acordo de uma temporada com o Philadelphia 76ers por $4.400.000. Ele ia substituir o Ersan Ilyasova, né, que voltou para o Milwaukee Bucks depois de uma peregrinação por 5 franquias diferentes. Só que em seguida o Bjelica anunciou que ele tinha mudado de ideia. Pensando bem, mudei de ideia e falou que ele ia jogar a próxima temporada na Europa. Só que pouco depois surgiu a informação de que ele estava negociando um contrato de 2 anos de duração com o Sacramento Kings pelo valor de $13 milhões, que não deve ser integralmente garantido no 2º ano, mas mesmo assim já é mais do que o Sixers estava oferecendo para ele.
Então, ele está indo atrás do que é melhor para ele financeiramente, no que ele faz muito bem. Agora, o que preocupa é que essa aí vir a ser a maior transação do Sacramento Kings nessa off-season, né? Quando a sua melhor contratação é o Nemanja Bjelica, é que o negócio realmente está complicado, hein? A minha solidariedade aos fiéis torcedores do Sacramento Kings, em especial ao Márcio Rocha, com o qual de vez em quando eu troco umas ideias no Twitter. Aliás, para quem ainda não me segue, o meu perfil lá no Twitter é LayupBR. Sigam-me os bons. Prorrogação no podcast do Layup. Fazia tempo que não tinha prorrogação, hein? Dessa vez teve. Graças ao Adrian Wojnarowski, o jornalista da ESPN que sabe absolutamente tudo do que acontece nos bastidores da liga. E o que ele reportou foi o seguinte, que o Carmelo Anthony está sendo enviado pelo Oklahoma City Thunder juntamente com uma escolha de primeira rodada no draft de 2022 para o Atlanta Hawks. E o Atlanta Hawks, por sua vez, vai mandar para OKC o Dennis Schroeder e o Mike Muscala. Mas o que vai acontecer é o seguinte, o Mike Muscala e o Carmelo Anthony serão imediatamente dispensados assim que a negociação for concretizada. E daí, Carmelo Anthony deve assinar como um free agent, né, que ele deve assinar com o Houston Rockets. Com isso, o Sam Presti, que é realmente um mago, o cara faz milagres, ele conseguiu fazer com que o Oklahoma City Thunder economizasse nada menos do que 73 milhões de dólares, porque essa era a grana que o Thunder ia ter que gastar com salários e com a tal da Luxury Tax, né? Aquela taxa que você precisa pagar quando você não observa o teto salarial da NBA. E com essa troca aí, o Thunder vai economizar 73 milhões de dólares e, além disso, vai ter um armador reserva bom, né? Dennis Schroeder é um bom reserva, né? Para o Hawks, a troca foi interessante porque eles estão contando agora com o Trae Young, contrataram o Jeremy Lin também, então não tem necessidade de gastar mais de 15 milhões de dólares por ano com o salário do Dennis Schroeder. Então, estão se livrando do salário dele, do salário do Mike Muscala e garantiram mais uma escolha futura para reconstruir o elenco do Hawks, que o Hawks está passando por uma reformulação absurda, né? E daqui a uns 2 ou 3 anos vai ter um espaço na folha sensacional aí para contratar quem eles quiserem, né? Vamos ver se eles vão ter poder de atração, né? Vão conseguir atrair alguém de peso, mas espaço na folha salarial eles estão construindo. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que é a música Strutter, do Kiss, a faixa que abre o álbum Kiss, que foi lançado em 74, o primeiro álbum da banda Kiss. Os caras pintadas que teriam copiado o estilo da banda brasileira Secos e Molhados, lá nos anos 70, né? Liderada pelo Ney Matogrosso. Mas ao que tudo indica, isso aí é simplesmente um folclore, uma lenda. Não tem nada a ver Secos e Molhados com Kiss. Mas enfim, Strutter é uma música bem bacana, simplesinha, mas honesta, e tem um solo de guitarra do Ace Frehley que é animal. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana para todo mundo, juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.